pega. Balança, balança Mas Você foi apresentado por Modão Brás, a mais nova loja de confecção e calçados em Palmas. E Churrascaria Portal do Sul, referência de almoço em Palmas de domingo a domingo. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado. O caminhão com mais de 230 quilos de drogas foi apreendido no sul do estado. O Pleno do Tribunal de Contas do Tocantins decidiu por unanimidade manter a decisão de suspender o contrato de terceirização das UPAs de Palmas. Uma boa notícia para a educação. Houve queda na taxa de analfabetismo. Essa é a menor taxa desde o início da série histórica da pesquisa em 2016. O Brasil avançou na Copa do Mundo e a torcida está ficando cada vez mais entusiasmada. Inclusive, cuidado ao ranger os dentes na hora de torcer, viu? Isso pode causar diversos problemas de saúde. E quem gosta de torresmo vai poder se esbaldar, viu? Um festival começa hoje em Palmas e a carne de porco é a protagonista. Vem comigo, o Jornal Anhanguera, a primeira edição, está no ar. Bom dia, Tocantins, 11 horas 48 minutos, a gente está começando a edição do J1 de hoje, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e a gente vai mostrar agora um acidente que aconteceu envolvendo uma ambulância do SAMU. Jaque Teixeira está acompanhando, tem informações para a gente, inclusive essa viatura está bem atrás de você. O que aconteceu, Jaque? Bom dia! Oi, Roger, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Roger, esse acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Essa batida envolvendo a ambulância que a gente vê aqui atrás de mim, também um carro de passeio aqui na Avenida Siqueira Campos, no cruzamento da LO 31, na altura da quadra 1300 Sul, mais ou menos. Eu conversei com o coordenador de frota do SAMU que está aqui no local e ele me informou que a ambulância estava indo atender uma ocorrência no Taquari, e atender uma pessoa que foi baleada, e aí no trajeto aconteceu esse acidente. Ao todo, 6 pessoas se envolveram aqui nessa batida. A gente não sabe ainda como que isso tudo aconteceu, porque a perícia foi acionada, mas ainda não chegou aqui no local, mas o impacto foi forte, porque a frente aqui do veículo ficou completamente destruída e a ambulância tombada lá na frente. Ao todo, 6 pessoas se envolveram aqui nesse acidente. A motorista do veículo tinha uma pessoa, uma senhora, aqui no carro, e na ambulância tinha 5 pessoas. O motorista, um médico, 2 enfermeiras e uma técnica de enfermagem. A informação que eu consegui aqui foi que todas elas foram levadas para o HGP e uma das enfermeiras ficou com ferimentos mais graves. Essas 6 pessoas foram atendidas poucos minutos depois aqui do acidente, e aí no momento, os carros não foram retirados ainda, tem uma viatura da Polícia Militar aqui e ainda estão aqui no aguardo da perícia. Roger. Obrigado, viu, Jaque, pelas suas informações. Jaqueline Teixeira falando ao vivo com a gente. Pessoal, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado, TCE, decidiu por unanimidade manter a suspensão do contrato de terceirização das UPAs de Palmas. Nós falamos sobre essa decisão no início da semana. Agora aqui no G1 Tocantins eu vou detalhar para você a atualização de toda essa situação. Então vamos lá. A gente teve aí essa sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE, e aí a suspensão ela foi mantida. Então, o que acontece a partir de agora? A Prefeitura, de acordo com essa determinação, tem um prazo de 60 dias para fazer essa retomada do serviço, para fazer esse processo de transferência da Santa Casa de Itatiba para a gestão completa para o município de Palmas. Vou refrescar sua memória. Essa suspensão ela foi determinada pelo conselheiro José Wagner Prachedes na segunda-feira e agora, ontem, foi confirmada pelos demais conselheiros, porque a gente tinha aí uma decisão cautelar unilateral do José Wagner Prachedes e agora todo o Pleno concordou com a suspensão.
Que contrato é esse que a gente tanto tem falado nas últimas semanas, nesses últimos meses, aqui nos nossos telejornais? É o contrato que prevê o gerenciamento e toda a operacionalização das UPAs aqui da capital, UPA Norte e UPA Sul. Esse contrato, com validade de 12 meses, tem um custo de R$ 139 milhões por ano, ou seja, repasses aí de 11,5 milhões por mês. Esse contrato, que foi feito sem licitação, já foi alvo de investigação do Ministério Público, foi alvo também de investigação da Polícia Civil. Essa mesma investigação que prendeu a ex-secretária de Saúde, um servidor, uma empresária, e indiciou num total 10 pessoas. O relator do processo, inclusive, fundamentou que a necessidade da suspensão é por quê? Qual foi o motivo que o TCE disse que é preciso fazer essa suspensão? Segundo os motivos, não existe ali uma demonstração de vantagem econômica para esse contrato, para essa parceria. E que também existe um risco de sobrepreço nessa contratação, comparando aí com valores praticados no mercado. Além disso, o TCE, o conselheiro identificou possíveis irregularidades no processo administrativo de qualificação da organização à Santa Casa de Itatiba e possíveis impedimentos legais. A Prefeitura tem dito o que sobre tudo isso? A gente tem aqui a nota da Prefeitura dizendo que vai adotar as medidas necessárias para o cumprimento da decisão do Tribunal de Contas, ressaltando que o modelo de gestão não é alvo de discussão e que o modo de funcionamento das UPAs e unidades de saúde e postos corujinhas permanece ocorrendo normalmente. A Prefeitura reafirmou também o compromisso em prestar serviços de saúde dignos para a população. Já a Santa Casa de Itatiba disse que tomou conhecimento da decisão do Tribunal de Contas do Estado por meio da imprensa com essa medida cautelar e que está analisando o teor junto ao corpo jurídico da instituição. A Santa Casa diz que respeita as instâncias de controle e reforça que a sua prioridade é garantir a continuidade e a segurança do atendimento à população das UPAs Norte e Sul de Palmas. Olha, gente, um levantamento da Serasa mostrou detalhes do perfil do endividamento do tocantinense. Aqui no estado, por exemplo, a origem principal dessa inadimplência vem de dívidas com bancos e com os cartões de crédito. É nessa rede armada, nesse barraco improvisado, que a Bruna passa o dia todo. Isso porque a casa onde a família vive é muito quente no verão. Ela está sem andar há 4 meses por conta de um acidente de trânsito. Por isso, deixou de fazer os bicos para sustentar a casa sozinha. A situação financeira da desempregada é crítica. Hoje para mim está sendo difícil, né? Porque assim, eu não tenho um esposo, eu tenho 5 filhas, cuido delas só. Eu não recebo pensão, né? Tudo é eu que tenho que me virar, quando eu não tenho, eu peço. Antes do acidente, ela estava conseguindo aos poucos construir uma casa, já que, segundo ela, os cômodos onde vive no Jardim Taquari foram condenados pela Defesa Civil por risco de desabamento. Mas agora a obra parou, já que comer é a prioridade. As contas estão no vermelho. A minha dificuldade hoje está sendo mais para alimentação, né? Alimentação e pagar a conta de água e energia. Esse cenário se repete em milhares de lares tocantinenses. As dívidas apertam o orçamento das famílias. O Brasil atingiu o maior número de inadimplentes da história, mais de 80 milhões de pessoas com dívidas. A faixa etária com mais contas a pagar é entre 41 e 60 anos, mais de 35% dessas pessoas. Para a gente ter uma noção, o levantamento mostrou cenários diferentes na região norte do país, incluindo o Tocantins, que apresentou aumento. Os dados são do mapa de inadimplência da Serasa. As dívidas do Tocantins estão concentradas principalmente em contas como os bancos e cartões de crédito, com mais de 20%. Na sequência, o tocantinense deve para o varejo, também uma parcela que ultrapassa os 20% dos inadimplentes. As contas básicas, como água, luz e alimentação, aparecem em terceiro lugar, com quase 18% dos endividados devendo no setor. Apesar disso, os dados mostram que o mês de maio registrou o menor crescimento mensal de inadimplentes desde o início de 2026, com 113 mil novos CPFs negativados em todo o Brasil. Para esse professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, a desaceleração do crescimento de devedores acontece também por avanço de programas de renegociação. O programa pode ter, de alguma maneira, não só avançado em termos de organização
das finanças das famílias, como também servido de alguma maneira como um alerta. Para quem está tentando sair da lista dos inadimplentes, a renegociação segue sendo uma oportunidade. Mas renegociar é só uma parte do processo. O mais importante é usar esse momento para reorganizar a vida financeira. A recomendação é começar entendendo exatamente quanto entra e quanto sai do orçamento, priorizar dívidas com juros mais altos e evitar assumir novos parcelamentos sem planejamento. Gerar renda também faz a diferença. E para quem está numa situação delicada, até isso é difícil. O que eu queria mesmo era, assim, eu consigo arrumar unha, eu tenho esse dom também, né? Eu arrumo unha. Para mim, se eu tivesse um material, para mim ia ser uma renda mais, né? Eu, mesmo com o pé na cadeira, eu conseguia fazer alguma coisa. Em Alvorada, no sul do estado, um caminhão com 239 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido pela Polícia Militar. Eu vou conversar com a Débora Sfeni, que tem detalhes para a gente sobre essa apreensão. Oi, Débora, bom dia para você. Olá, Roger, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, Roger, conforme a Polícia Militar, no momento dessa abordagem, o motorista desse caminhão, um homem de 48 anos, acabou aí abandonando esse veículo aí com a droga e adentrou pela região de mata, aquela região rural, que fica ali às margens da rodovia estadual TO 373, essa rodovia que passa aqui no sul do estado e nesse trecho liga aí a Alvorada a Peixe. As equipes eles faziam buscas ali na região, fazem até o momento para tentar localizar o condutor, esse homem que dirigia essa carreta, mas até o momento ele não foi localizado. Durante a inspeção aí ao veículo foram encontrados diversos tabletes de drogas escondidos. O caminhão semi-reboque, toda essa droga apreendida, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Alvorada, onde serão realizados os procedimentos cabíveis. Esse caminhão apreendido aí pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Militar, tinha 239 quilos de pasta base de cocaína. E curioso, era o esconderijo dessa droga aí para tentar despistar a fiscalização, tentar despistar a polícia. Os tabletes estavam escondidos próximos aos pneus, o eixo de compartimento do estepe aí dessa carreta. Conforme a Polícia Militar, as equipes identificaram esse trânsito desse caminhão aqui na região sul do estado. Essa suspeita surgiu na tarde de ontem e aí, após trocas de informações entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, foi feita então essa abordagem, essa fiscalização, com base nesses dados que foram aí compartilhados pelos policiais para que essa vistoria ocorresse. Durante a inspeção ao veículo, foram encontrados então essa quantidade de drogas aí fracionada em tabletes, o caminhão semi-reboque e toda essa droga apreendida já foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Alvorada para que todas as medidas cabíveis nessas situações sejam tomadas. Roger. Obrigado, viu, Débora, pelas suas informações. E olha, morreu ontem o médico neurocirurgião Oscar Nunes Alves. A Secretaria Estadual de Saúde, inclusive, emitiu uma nota de pesar. Ele, que inclusive era concursado há 20 anos no estado, atuava na equipe de neurocirurgia do Hospital Geral de Palmas, que deixou um legado de profissional dedicado e que fez diferença no Sistema Único de Saúde, além de ter um trabalho exemplar e uma boa relação com os colegas de trabalho. É um momento de dor que o governo do estado se solidariza com familiares e amigos, desejando ali conforto aos corações dos enlutados. Eu vou para o intervalo comercial, mas eu volto na sequência, agora meio-dia em ponto. O que acontece com os direitos trabalhistas de alguém que faleceu? Tira dúvidas que a gente faz ao vivo e você pode participar com perguntas pelo nosso WhatsApp. E olha, gente, a taxa de analfabetismo caiu, viu? Desde 2016, a gente está com um resultado mais positivo desde essa época. É uma boa notícia para a educação e a gente vai conversar sobre isso já já. Por que a fortuna do Arthur tem que ser dividida em 3? Quem é que garante que o Thiago é mesmo filho do Belmiro? Que história é essa? A Pilar tá louca? Eu sei que considerar um exame de DNA a essa altura da vida parece absurdo. Isso é uma loucura, ô Ademir! Vai começar agora a briga pela herança. São todos umas víboras. Eles que se destruam.
um picando o outro. No aniversário do Armazém Paraíba, tá chovendo prêmios! Você pode ganhar refrigerador, TV, lavadora, fogão, guarda-roupa, sofás e muitos outros. Quanto mais comprar, mais chances de levar seu presente. São milhares de prêmios! Aniversário Paraíba! Aniversário Armazém Paraíba! Tá chovendo ofertas com prazão em até 12 vezes e milhares de prêmios! GWM Power P30. É força, é tecnologia que nunca se viu. É a picape mais poderosa do Brasil. GWM Power P30. Motor 2.4 turbo diesel. Com 10 anos de garantia. A partir de 220 mil. Venha e faça um test drive. GWM Canopus. Fone WhatsApp 0800 065 4009. Carminha acha que finalmente está se livrando de Rita. Assim que você chegar lá na casa da sua família em Minas, com esse dinheiro aqui, você vai ficar bem. Abre, ó, é seu. Rita, gosto muito de você. Parece que saíram 10 elefantes das minhas costas. Sou muito grata a você, viu? Nesta semana, vale a pena ver de novo Avenida Brasil. Já estamos de volta aqui com J1, meio-dia, 3 minutos. A gente sempre gosta de trazer boas notícias aqui. O que a gente vai falar, inclusive, é uma excelente notícia para a educação. Dados do IBGE estão mostrando que a taxa de analfabetismo caiu aqui no nosso país. A gente, na nossa capital, por exemplo, quase 57% das crianças já estão chegando no segundo ano do fundamental alfabetizados. Olha que coisa boa. E a melhoria nesses resultados é um esforço conjunto, dentro e fora das salas de aula. Na sala do professor Manuel são quase 30 alunos. Tudo começa aqui. Essa turma está tendo os primeiros contatos com a alfabetização. Bala. Bota. Boneca. Minha turma hoje se encontra, os alunos já conseguem identificar cada letrinha do alfabeto, já conseguem identificar as letras, os sons de cada letrinha. Em matemática, os alunos já conseguem compreender a sequência numérica, já conseguem identificar o número que vem antes, o que vem depois, o antecessor, o sucessor. Nós estamos apenas no meio do ano e muitos dos estudantes já conseguem formar frases inteiras. É o caso do Vicente. Boneco, casa, cubo. Como foi que você conseguiu aprender a ler? Prestando atenção na aula. Você prestou muita atenção na aula? Sim. Demorou muito para você aprender a ler? Não. Os alunos foram contemplados com o programa Palmas para a Alfabetização, um projeto de recomposição da aprendizagem desenvolvido neste ano pela Secretaria Municipal da Educação. Essa ideia surgiu de ações realizadas em outros estados, né? Que nós, então, estamos colhendo várias parcerias e trabalhos até com instituições para que a gente consiga desenvolver essas ações de fortalecimento da nossa alfabetização do município de Palmas. Todos os dias, quando eu chego em sala, no momento da acolhida, eu faço uma roda de leitura com os alunos para que a cada dia mais eles possam se desenvolver na leitura, na escrita, a sua consciência fonológica, isso é muito importante. Eu uso ali o cantinho de leitura que nós temos em salas para fazer essas rodas de leituras e esses momentos de interação e socialização. Programas de recomposição estão entre os métodos que fizeram a taxa de analfabetismo recuar para 4,9% no Brasil. O dado é da PNAD contínua, divulgado pelo IBGE. A taxa é a menor desde o início da série histórica da pesquisa em 2016. É a primeira vez que o índice fica abaixo de 5%. Apesar da queda, o levantamento revela que a região norte do país fica acima da média nacional, com 5,7%. O analfabetismo segue mais concentrado entre os idosos. Em 2025,
pessoas acima dos 60 anos representavam 58% de todos os analfabetos do país. Já entre crianças de 6 a 14 anos, mais de 90% estavam na etapa ideal do ensino fundamental. A principal missão é fazer com que os estudantes cheguem aqui, no terceiro ano do ensino fundamental, já sabendo ler. Dados da Secretaria Municipal da Educação de Palmas mostram que quase 57% dos estudantes terminaram o segundo ano já alfabetizados. A ideia é fazer esse número subir para 75 até o final do ano. Uma missão árdua, mas possível. A gente precisa, junto com a supervisão, com os professores da sala de recursos, professores auxiliares, pensar sempre em atividades que possam atender todos. Nem sempre a turma inteira faz a mesma atividade. Em algumas situações, é preciso que tenha uma atividade diferenciada para que eles consigam compreender o conteúdo que está sendo trabalhado e consiga corrigir as perdas que já vêm de séries anteriores. Apesar das dificuldades, a missão está sendo cumprida e crianças, como o Gabriel, aprendem a ler e escrever. Leio. Quando minha mãe compra, eu leio alguns livros. E aqui na escola? Também leio. Foi difícil no começo, mas depois eu fui aprendendo mais e foi ficando mais fácil. Olha, algumas empresas oferecem seguro de vida para os funcionários. Então, por exemplo, numa situação onde o colaborador faleça, a família vai ter direito a receber determinado valor ali estipulado na apólice. Mas e quando não existe esse seguro? E o que acontece, por exemplo, com os direitos trabalhistas previdenciários desse trabalhador que infelizmente faleceu? Será que a família tem acesso a tudo isso? Tira dúvidas agora para você, então pode participar com a gente pelo WhatsApp, já manda a sua pergunta, 984511111, é claro que você já sabe o nosso número, né? Núbia Stola está aqui com a gente, é um assunto delicado, então preste muita atenção. Olá, Núbia, muito boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde para você e para quem acompanha o J1 nessa quinta-feira. É um assunto delicado e muito complexo de entender, pelo que eu conversei aqui com o Dr. Alexander Justo, que vai tirar algumas dúvidas para a gente. Ele é advogado trabalhista e a gente vai tentar compreender isso com o pessoal aí de casa, viu? Doutor, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao J1. O que acontece aí com esses direitos trabalhistas quando o funcionário morre? Boa tarde, Núbia, tudo bem? No direito do trabalho, quando um funcionário, um empregado, ele morre, as verbas trabalhistas, elas são devidas, porém, para os dependentes desse trabalhador. Então, é muito importante que a família se atenha a ir atrás desses direitos assim que souber da comunicação do falecimento. E o que é que a família, né, dessa pessoa tem direito a receber? Basicamente as verbas trabalhistas. Quais seriam essas verbas? As férias, tanto as vencidas como também um acréscimo de 1/3 nas férias, o saldo do FGTS, o saldo salário que a pessoa tem a receber. Por exemplo, trabalhou 20 dias do mês, mas não tinha recebido, ela tem direito àqueles valores dos 20 dias. E é basicamente as verbas trabalhistas. A única diferença de uma demissão é que não teria a questão do aviso prévio, até porque o motivo do encerramento desse contrato de trabalho é externo às duas partes. E doutor, a outra dúvida que eu fiquei com o senhor, né, quem deve ir atrás disso e no caso de seguro de vida, quando a empresa oferece? Nesse caso, tem que ver a apólice do seguro e ver o que ela narra para aquele trabalhador. A maioria das apólices de seguro tratam dos familiares, mas principalmente da figura do dependente, que é um pouco diferente da figura do herdeiro, por exemplo, quando a pessoa morre. O dependente é aquela pessoa que depende financeiramente daquele trabalhador para sobreviver. Não necessariamente precisa ser somente a esposa ou o esposo, o cônjuge, né? Pode ser os filhos também, filho maior de 21 anos, por exemplo, mas que ainda é dependente, que apresenta algum tipo de deficiência, que esteja constatado que ele é dependente do trabalhador, também tem direito a receber essas verbas. Eu fiquei numa dúvida aqui com o senhor sobre a questão que o senhor falou no início, né, que eram os dependentes que recebiam essas verbas rescisórias, esses valores rescisórios, né? E quando não tem dependentes?
Nesse caso, o rito segue o mesmo da herança. Então, assim, você vai ver a cadeia sucessória daquela pessoa, se tinha cônjuge, se tinha filhos, se não, seriam os pais, seriam os irmãos. Cada caso tem que ser analisado de perto, porém vai seguir o mesmo rito da herança. E em quanto tempo a família pode ir atrás desses direitos? Esses direitos eles podem ser pleiteados na justiça em até 2 anos após o comunicado do falecimento. Essa regra dos 2 anos não é somente para a morte, é também para todo fim de trabalho, todo encerramento de contrato na CLT. Você tem até 2 anos para entrar com a ação e você vai poder reivindicar até 5 anos atrás de direitos trabalhistas. E se o empregado, né, morreu trabalhando, fazendo o serviço? É necessário analisar a responsabilidade da empresa nesse falecimento. Se a empresa for responsável, seja por má gestão, seja por uma atitude proposital ou uma falta de equipamento necessário para a realização do trabalho, pode ser que a família tenha o direito de receber aí uma pensão vitalícia, ou pelo menos, né, a depender da idade do trabalhador, a receber um valor de pensão ali, alguns anos de pensão, que são pagos pela empresa. Doutor, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Roger, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Núbia? Olha, eu vou falar para você que torceu muito pela seleção brasileira. Cuidado para você não ranger os dentes, viu? Ainda tem muita partida vindo por aí. Isso pode causar problemas de saúde. E pode preparar a camisa xadrez e também o chapéu. Começa hoje o Arraiá da Capital. Vou te contar a programação já. Estamos acompanhando um momento histórico na Fórmula 1. Um dos maiores de todos os tempos. O carro vermelho da Ferrari voltando ao topo. Vitória do Hamilton! E um dos melhores dos últimos tempos. Temos um campeonato. A disputa é um choque de gerações. E domingo, a partir de 20 para as 10 da manhã, eles batalham de novo. GP da Áustria. Fórmula 1 na Globo. O show da velocidade. Em todo o Plano Safra, o Marcos já sabe com quem contar. E o Rodrigo e a Ana Castela contam com quem ajuda o agro a prosperar. Sicredi. No Plano Safra, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Nesta quinta, dia 25, tem dia parceirão no Atacadão. Confira. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, R$ 14,99. Açúcar Cristal Ecoçúcar 2 kg, R$ 4,99. Ovo branco grande 30 unidades, R$ 14,79. Atacadão, lugar de comprar barato. Atenção, Palmas e região! Chegou a melhor oportunidade de comprar seu Toyota 0 km aqui na Araguaia Motors. Hilux Fest. São 2 dias com ofertas e condições especiais. Confira! Hilux SRV 2026-2026 a pronta entrega, com entrada facilitada no cartão e taxa 0,99% em 36 vezes no plano ciclo Toyota. Não perca essa oportunidade, somente nesta sexta e sábado na Araguaia Motors, sua concessionária Toyota. Partiu Copa. Hoje, a partir de 4:30 da tarde, os alemães já estão garantidos, mas os equatorianos ainda lutam por uma vaga na próxima fase. Equador e Alemanha. A partir de 7:30 da noite, tudo pode acontecer no Grupo F e o próximo adversário do Brasil pode sair desse jogo. Japão e Suécia. A partir de 10:30 da noite, a partida que encerra o Grupo D, Turquia e Estados Unidos. Copa é na Globo. A gente joga junto. Estamos de volta aqui com o J1, meio-dia, 15 minutos. Eu quero te contar agora que 2 vítimas ficaram em estado grave depois de um acidente que aconteceu na Avenida São Francisco, lá em Araguaína. Foi na madrugada de hoje. Márcio Novaes está chegando agora com essas informações. Oi, Márcio, boa tarde. Roger, uma ótima tarde para você e a todos ligados no J1. Este acidente envolveu um carro de passeio e um caminhão, como você disse, ali na Avenida São Francisco, no setor Araguaína Sul.
Era à noite quando este acidente terminou ocorrendo. 2 pessoas ficaram presas nas ferragens do carro de passeio que bateu contra o caminhão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender esta ocorrência e teve dificuldade para fazer o resgate das vítimas. A mulher estava no banco traseiro do veículo, ela foi a primeira a ser resgatada e socorrida para o hospital por uma viatura de uma equipe ali do Corpo de Bombeiros. Já o homem de 37 anos, que estava no banco do passageiro ali ao lado do motorista, ele foi preciso ali que o Corpo de Bombeiros utilizasse de equipamentos para retirar este homem que estava preso às ferragens do veículo. Devido ao impacto, a porta do veículo entrou para dentro, fazendo com que o homem ficasse prensado. Então foi necessário fazer a serragem de toda a estrutura do veículo para que o homem fosse resgatado. Ele foi socorrido para o hospital por uma equipe do SAMU em estado grave, foi levado para o serviço especializado. A mulher tem 33 anos, também estava em estado grave. Os 2 foram levados para o hospital e a gente não tem uma atualização da situação de como estão os 2 que foram socorridos, um pelo Corpo de Bombeiros e o outro pelo SAMU. Agora este acidente vai ser investigado, Roger, para se saber ao certo como que se deu esse acidente, as causas deste acidente que terminou deixando essas 2 pessoas em estado grave presas às ferragens deste veículo depois deste acidente entre o carro de passeio em que elas estavam e um caminhão. E agora a gente segue monitorando essa situação para ver o desenrolar dessa história. Vem as investigações para apurar as causas do acidente e a gente, claro, fica na torcida para que este homem de 37 anos e essa mulher de 33 anos se recupere logo e que possam seguir a vida normalmente. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Márcio, pelas suas informações. Olha, Jogo do Brasil ontem, vencemos, placar bom, mas você fica nervoso, ansioso durante as partidas? A gente passou de fase, né? Então tem mais jogo pela frente. Se você costuma apertar os dentes, ranger ali quando você está naquela ansiedade para o gol sair, cuidado, viu? Esse hábito ele pode trazer muitos problemas. E como a gente ainda tem muita Copa do Mundo, o William Alves já foi trazer aqui algumas dicas para a gente, para que todo mundo torça sem nenhum problema de saúde, sem nenhum problema bucal, né, William? Exatamente, Roger. Boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando o Jornal Anhanguera, a primeira edição. Esse é um hábito conhecido como bruxismo. E aí a gente veio aqui nessa clínica conversar com o Dr. Igor Fonseca e ele vai explicar para a gente os tipos de bruxismo. Tem o por ansiedade, tem o que acontece durante o dia, durante a noite. Só numa conversa prévia aqui com ele, eu pude compreender um pouco melhor sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Então, na verdade, às vezes a gente confunde um pouco a questão do bruxismo, classificando ele como uma situação só, mas a gente tem tipos diferentes de bruxismo. Tem o bruxismo diurno, bruxismo noturno, bruxismo cêntrico, bruxismo excêntrico. Inclusive a musculatura, né, que trabalha com cada um desses tipos de bruxismo, ela é diferente. Então, é importante diagnosticar o paciente para depois pensar no melhor tratamento. E ele é multifatorial as causas, né, que levam a essa condição. Então, quando um paciente chega para o senhor e fala, olha, eu estou percebendo que eu estou rangendo, estou mordendo aqui os dentes, eu fico apertando, o senhor, o que o senhor vai perguntar para ele para poder compreender? Na verdade, quando esse paciente chega para a gente, ele já tem algum comprometimento, ou dentário, que aí pode ter uma fratura dentária, uma perda de uma restauração, uma fratura de uma restauração. Então, esse é um comprometimento bem comum. Ele pode apresentar dores na articulação temporomandibular e ele também pode apresentar dores musculares. E aí eu preciso verificar o que está acontecendo com esse paciente e muitas das vezes essa situação clínica ela tem um fundo emocional, ela tem um fundo relacionado a questões como estresse, como ansiedade. Por exemplo, na época da pandemia do Covid, aumentou muito os casos relacionados a essa condição clínica na odontologia, porque as pessoas tinham um estresse muito grande da relação da pandemia com questão financeira, que impactou a vida de todo mundo. Então, essa questão é muito relacionada com um fundo de causador dessas dores, né, do bruxismo. Nós temos aqui um molde, é assim que chama, um molde. E a parte que mais vai ser afetada, doutor, desse dente,
qual que é? Quais serão os dentes mais afetados? Na verdade, depende do tipo de bruxismo, né? Se for um bruxismo relacionado a apertamento, o paciente vai fazer isso aqui, ó. Ele vai comprimir uma arcada dentária em relação à outra. Então, essa compressão vai levar a uma força excessiva que pode prejudicar essa questão dentária, ATM e parte muscular. E tem o bruxismo excêntrico, onde ele vai, principalmente a mandíbula, ela vai fazer esse movimento de lateralidade. E esse movimento de lateralidade vai fazer com que tenha um desgaste, né, dessa parte de mastigação dos elementos dentários. O paciente pode vir a perder prótese, ele pode vir a perder restaurações, então ele vai ter uma perda estrutural em virtude desse movimento que não é um movimento natural. Pode ter mais sensibilidade. Com certeza também. Porque desgasta ali o esmalte. Exatamente. Essa questão da sensibilidade também é muito relacionada, porque ele perde uma proteção. O esmalte é o tecido mais duro que a gente tem no organismo, no corpo humano, mas é aquele velho ditado que a gente fala, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, literalmente, quando ele vai desgastando, ele vai tendo um prejuízo estrutural, que o paciente tem perdas relacionadas a uma sensibilidade, por exemplo. Agora, muitos pensam que esse é um problema apenas de adultos, ou então de pessoas mais velhas. Pelo contrário, as crianças também podem ter o bruxismo. E às vezes os pais nem sabem, né? Eu estou aqui com um molde de uma criança, que simula os dentes de uma criança, e também aqui, doutor, a criança ela vai ter esse bruxismo sem os pais nem saber. Os dentes também vão ser afetados, né? O tratamento, na verdade, né, a gente fala do tratamento, que é o que a gente busca, ele é muito multifatorial. Normalmente eu preciso de um psicólogo, preciso às vezes de um psiquiatra. A odontologia hoje ela é muito relacionada com qualidade de vida. Então eu gosto também de orientar, por exemplo, buscar uma atividade física com um educador físico, porque como ela tem um fundo emocional, e aí na criança pode ser uma questão de separação dos pais, pode ser uma questão de uma mudança de escola, trocou a professora às vezes na escola, então isso tudo impacta no mundo dos pequenos, e às vezes a gente não dá tanta importância, mas aí tu vai ver lá a criança com apertamento, ou rangendo os dentinhos todos desgastados, tem um fundo emocional. Então por isso que quando se observa alguma situação como essa, é importante ter um tratamento com o dentista, com o médico, com o nutricionista, educador físico, uma equipe mesmo multiprofissional para trabalhar essa questão. Doutor, muito obrigado, viu? Conversei com o Igor Fonseca, dentista, obrigado pela sua participação conosco. Tá aí, Rogério, a gente espera que essas dicas tenham sido úteis para quem nos acompanha. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, viu, William? E olha, começa hoje no Arraiá da Capital. Vamos ter muita comida típica, atrações regionais, nacionais, o grande espetáculo das juninas. Sim, vai ter tudo isso sim, sim senhor, viu? Jaque Teixeira já foi lá para o estádio para a gente ver como é que tá tudo. Já que ontem você esteve por aí, estavam ali nos ajustes finais. Acredito que hoje um ajuste ou outro também tem sido realizado, mas daqui a pouco começa, né? Sim, Roger, porque tem muita gente trabalhando ainda, tá chegando a hora. Agora a gente está aí distante só de algumas horas da estreia do Arraiá da Capital 2026. O pessoal tá trabalhando aqui ainda no palco principal, Roger. Agora o pessoal, essa movimentação ali por causa da passagem de som, as bandas vão começar a chegar agora para esse momento, porque em relação às atrações musicais serão 3 espaços aqui no Arraiá deste ano para esse pessoal se apresentar. E hoje a principal atração da noite é a cantora Lúcia Alves. Claro, né, que no Arraiá não poderia faltar forró e ela vai dar o nome dela então hoje à noite. Eu vou conversar agora um pouquinho mais para a gente saber sobre essa programação com o Marcos Rocha. Ele é assessor técnico da Fundação Cultural aqui de Palmas e tem mais informações para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. É isso mesmo, movimentação, solzão, rachando aqui, mas está quase tudo prontinho para a gente começar a 34ª edição do Arraiá da Capital, com uma programação musical excelente. A Lúcia Alves é uma das atrações mais aguardadas, a gente tem falado muito nesse nome, mas não é só ela que vai fazer bonito hoje. Com certeza, né? Como você falou, nós temos 3 espaços. O primeiro espaço é o palco de entrada da cidade de Girassol, onde a gente tem ali os nossos sanfoneiros, né? Que os primeiros sanfoneiros do Arraiá da Capital, então tem um espaço preparado só para eles. Nós temos também o espaço da sala de reboco, que esse ano está trazendo uma temática de uma TV antiga.
também trazendo bandas de forró pé de serra, aquele forró tradicional mesmo. E nós temos aí o palco principal, né, que hoje tem a Lucy, mas a gente tem Moleca Sem Vergonha, Companhia do Calypso e muitas outras atrações aí grandes para a gente abrilhantar o nosso Arraiá da Capital. O horário aí dessas apresentações, para o pessoal que está assistindo, agora a gente já começar a se organizar. Isso, a nossa programação hoje começa a partir das 18 horas e a apresentação musical começa a partir das 19 horas na cidade de Girassol. Às 20 horas começa a sala de reboco e o palco principal a partir das 23, 23h30, dependendo do horário que termina na arena, que é o foco principal, são as quadrilhas juninas, né? E esse ano a mulherada vai literalmente brilhar porque vocês trouxeram essa proposta aí do protagonismo feminino. É tanto que a gente tem acompanhado aqui que são muitas artistas que vão se apresentar. Exatamente. Inclusive na transmissão, na nossa live, eu apresentava nos últimos anos. Mas esse ano, justamente pelo protagonismo, a gente conversou uma equipe e fizemos essa reunião interna e falou, ó, vamos abrir para uma mulher também apresentar o Arraiá. Então a gente vai ter uma mulher também apresentando a nossa transmissão. Marcos, muito obrigada pela participação e as informações aqui com a gente. Então, Rogério, como você disse, ontem eu estava aqui, e aí vamos combinar de você daqui a pouquinho me chamar para eu mostrar, então, como que está aqui toda a decoração para o pessoal já ficar com vontade de chegar aqui hoje à noite. Combinado, Joque. Daqui a pouquinho a gente conversa, então. Ó, 12h 27 minutos, em instantes a gente volta com a Joque Teixeira para mostrar para você aí de casa tudo que rola. E não é só aqui na capital que tem Arraiá começando não, viu? Em Gurupi nós temos o Arraiá da Amizade, com muitas atrações também, viu? Vou te contar os detalhes já já. E olha, pessoal, vamos falar ainda sobre um novo medicamento não hormonal aprovado pela Anvisa para tratar aquelas ondas de calor típicas da menopausa. Minha telespectadora, é informação para você já já. O mar trouxe uma princesa para o Brasil. E com ela, um segredo real. Eu vim de Batanga, um pequeno reino na costa oeste da África. E o meu nome não é Lúcia. Eu sou Princesa Lika, a legítima herdeira do trono de Batanga. A verdade veio como uma onda, e a maré de barro preto está prestes a subir. Você é a minha princesa, minha Lika. De segunda a sábado, a sua novela das 6. Você não pode deixar escapar nada, nenhuma única palavra sobre quem nós realmente somos. A nobreza do amor. O tio de Alika, ele deve estar morando no Brasil. E ela foi pedir abrigo para ele lá. Como é que eu não pensei nisso antes? A Lika está no Brasil. No coração do Brasil, há mais de 60 anos, a Cristal Alimentos produz com qualidade o arroz Cristal. Pureza em forma de grãos. Dia imbatível açaí. Tá incrível! Olha aí! Capa de filé bovino resfriada Friboi peça quilo a vácuo, R$ 29,90. Óleo de soja Vitalive PET 900 ml, R$ 6,59. Ovos brancos grandes, bandeja com 30 unidades, R$ 14,90. Leve o açaí com você. Quando a arena se ilumina, não é só a festa que começa, é a cultura que atravessa o tempo encantando gerações. De 25 a 28 de junho, venha viver o 34º Arraiá da Capital. Lucy Alves, Moleca Sem Vergonha, Companhia do Calypso e Forró do Moído, no estacionamento do estádio Domingos Santos. 34º Arraiá da Capital. O São João da cidade de Girassol tá chegando. Prefeitura de Palmas, aqui é o meu lugar. Atenção, Palmas e região! Chegou a melhor oportunidade de comprar seu Toyota 0 km aqui na Araguaia Motors. Hilux Fest. São 2 dias com ofertas e condições especiais. Confira! Hilux SRV 2026-2026 a pronta entrega, com entrada facilitada no cartão e taxa 0,99% em 36 vezes no plano ciclo Toyota. Não perca essa oportunidade! Somente nesta sexta e sábado na Araguaia Motors, sua concessionária Toyota. Bento conseguiu capturar o filho perdido da Condessa Vitória. Esse troféu é meu, só meu. Sou eu que vou dar a notícia para a senhora Condessa. Nesta semana... Como ele está, o meu filho? Está machucado? Ele está maltratado, confuso das ideias. Depois do Jornal Hoje... E se todos ficassem sabendo sobre o senhor Bernardo, senhora? Acha mesmo
que eu prefiro que todos saibam que meu filho é um louco, insano, desmemoriado, antes morto. 1000 vezes morto que demente. Já de volta aqui com o show Jornal Anhanguera, 12h31. Você sabe que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o primeiro medicamento não hormonal desenvolvido para tratar as ondas de calor que são típicas da menopausa, os conhecidos fogachos. Nós vamos entender como é que esse medicamento funciona, para quem ele é indicado. Claro que você, minha telespectadora, que está passando por essa situação, quer tentar aliviar todos esses sintomas, né? Então, fica de olho aqui na conversa da Núbia Stella, para saber se esse medicamento é para você, né, Núbia? É isso, Rogério. A gente conversa então com a doutora Bárbara Costa, que é ginecologista, e ela vai explicar para a gente o que são esses fogachos e quais são os sintomas deles. Doutora, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Núbia. Muito obrigada pelo convite. Então, o que são os fogachos? São as ondas de calor. Eu acho que é o sintoma mais conhecido da menopausa. É uma onda que vem na região superior, vai para o rosto da paciente e eles acontecem principalmente à noite. Por isso que impacta tanto a qualidade do sono, que eu falo que é a famosa tira e põe. O paciente deita na cama, coloca o edredom, vem a onda de calor, tira porque começou o calor, depois sente frio, ou então fica aquela briga com o marido, né? Liga o ar-condicionado, desliga. E isso impacta muito na qualidade de vida, porque além do próprio calor ser muito ruim, a paciente fala assim, nossa, meu coração acelera, eu tenho a sensação que eu vou desmaiar, ela passa a não dormir direito. Então ela acorda indisposta, acorda de mau humor, sem energia. Então eu falo, não são só os fogachos, tratar as ondas de calor melhora muito a qualidade de vida, porque melhora o sono da paciente. Ô, doutora, e sobre esse medicamento aprovado recentemente, né, pela Anvisa, o primeiro medicamento não hormonal, para quais pacientes ele é indicado e como ele funciona? Então, o medicamento é o fenosiletanto. Ele atua justamente no centro de regulação da temperatura corporal do corpo humano, que é o hipotálamo. Essa região, ela sofre a ação do estrogênio, que é um hormônio que a mulher produz. E esse estrogênio é que diminui ao longo da menopausa. Então, os baixos níveis de estrogênio fazem esse centro de regulação corporal perder o equilíbrio e aí causa as ondas de calor. Esse medicamento, ele não é hormonal, mas ele atua nos receptores NK3 dessa região do hipotálamo, restaurando esse equilíbrio. E ele é indicado principalmente para aquelas mulheres que não podem usar a reposição hormonal, por exemplo, histórico de câncer de mama, infarto, AVC, porfiria, ou aquelas pacientes que por motivos pessoais não querem usar hormônio. E tem alguma contraindicação dele? Por enquanto, não. A única coisa que a gente sabe é que a gente deve avaliar a função hepática, ou seja, o funcionamento do fígado do paciente. Porque nos primeiros meses ele pode alterar as enzimas hepáticas, mas é uma coisa passageira e transitória e não é uma contraindicação. Ah, mas a paciente pode sentir alguma coisa nas primeiras semanas? Sim, um pouco de náusea, diarreia, só que o mais importante, na primeira semana ela já sente melhora das ondas de calor e isso se mantém com o uso do tratamento. E ela pode, para usar esse medicamento, ela precisa da orientação médica, ela não pode simplesmente comprar por aí, ele já está disponível? Ele já está disponível, mas sim, tem que passar na consulta primeiro para a gente ver se as ondas de calor são por causa da menopausa. E é para a gente prescrever e orientar, né, como tomar. É um comprimido via oral que a paciente toma um ao dia, mas é muito importante o diagnóstico correto, porque as ondas de calor, apesar de elas serem muito típicas do climatério, existem outras coisas que pode causar. E além disso, a gente tem que avaliar outras coisas também. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Roger, eu volto com você no estúdio. Obrigado, viu, Núbia? Hora de voltar para o Arraiá da Capital. Hoje é a primeira noite, vamos saber inclusive como é que está tudo, a decoração. A Jaque Teixeira vai mostrar um pouquinho já da estrutura para você já ficar só na vontade. Jaque, tem lugar para tirar foto aí, por exemplo?
Sim, Rogério, eu estou no lugar certinho para isso, porque é bem na entrada aqui do Arraiá, que este ano levou carinhosamente aí o nome de Cidade Girassol. E claro que não ia poder faltar Girassol, Rogério. Aqui a gente tem a Cadeia do Amor, tem pescaria lá na frente, bem na entrada, tem a bodega, na frente da bodega tem uma referência como se fosse o mercado municipal, porque a ideia é mostrar o crescimento da capital, mas principalmente mostrando os elementos do interior, né, essa presença que a gente sabe que é bem forte ainda aqui no Tocantins. Ao lado aqui dessa entrada principal, Roger, tem aqui o Parque de Diversões, e aí em seguida a gente já vem aqui para a arena principal, onde tem o palco principal. Na minha outra entrada, o nosso entrevistado falou sobre a Sala Reboco. Essa Sala Reboco, vou até aqui para frente, ela é como se fosse uma TV antiga, e é nesse espaço aqui que os artistas regionais vão se apresentar com muito forró, com muito pé de serra. Lá dentro, eu não sei se deu para vocês verem, porque foi bem rapidinho, mas tem uma parede de barro, e lá vai ser o local em que os sanfoneiros vão se apresentar. Roger, aqui nessa parte central, né, tem muita cor, muitas bandeirolas, um monte de chita aqui, e também tem as barraquinhas de comida, já estão todas montadas, mas ali na frente está a arquibancada, que esse ano foi ampliada para caber mais pessoas. Vai ter espaço aí para 3.200 pessoas, e as juninas vão se apresentar, o pessoal da melhor idade, as escolas também, e aí toda essa parte da competição, das apresentações, vão ser aqui na parte da arquibancada, já no fundo aqui da estrutura, Roger. Certo, obrigado, Jaque, pelas informações, tudo muito bonito, tô a fim de conhecer essa Cidade do Girassol. Daqui a pouquinho a gente está de volta, meio-dia, 37 minutos. Vou mostrar para vocês de casa, se você gosta de torresmo, meu amigo, minha amiga, tem uma novidade para você já. Fica por aí. Quer fazer parte de uma comunidade que impulsiona talentos? No Smart, jovens de todo o Brasil encontram apoio, pertencimento e oportunidades para crescer. Mais do que uma formação gratuita, o Smart acompanha estudantes ao longo da jornada acadêmica e profissional. E o processo seletivo 2027 já está aberto. Venha fazer parte de uma comunidade que acredita no seu potencial. O que a gente mais temia aconteceu. Essa com certeza é maior do que a última. Os alienígenas voltaram para dizimar a humanidade. Vai partir o planeta ao meio. Destrua eles, comandante. Domingo, 13h. Vale a pena lutar por isso. Independence Day, o ressurgimento. Em temperatura máxima. Estamos de volta já com o J1, meio-dia, 39 minutos. Você sabe, não é segredo para ninguém, que você me conhece desde 2019, sabe que eu sou mineiro, né? Mineiro ama o quê? Torresmo. E, gente, se você gosta de torresmo, assim como eu tenho uma dica agora para você, que o meu amigo Bom de Garfo, como eu disse ontem, vai mostrar muito torresmo, muita carne de porco. Está começando um festival aqui na capital que, assim, só se joga se você gostar de torresmo. Você é desses que também gosta de um torresminho, William Alves? Ô, Roger, é bom demais, mas eu sou bom de garfo, eu tô aprendendo a ficar melhor ainda porque você tá me mandando esses lugares aqui, moço. Aí fica cada vez mais difícil, né? Estamos aqui no estacionamento de um shopping da região central, aqui da nossa cidade, para poder mostrar um pouquinho do que está acontecendo nessa que é a terceira edição. Ó, já está preparado aqui, o pessoal montou um verdadeiro banquete aqui pra gente. Tem hambúrguer, batata, tudo com bacon, tudo com derivados do porco. Eu converso aqui agora com o Walterney Schutz, que é coordenador do festival Torresmo Fest, terceira edição por aqui, e sempre a população aguardando mais uma edição, né, o Walterney? Olha, boa tarde a todos, boa tarde a Palmas.
o que é certo em duas coisas em Palmas, que vai vir sol e que o público vai vir aqui no Torresmo Fest. Estamos aguardando todos vocês, vieram 10 toneladas de proteína suína, só aqui para Palmas, para atender todo mundo. Mais de 10 mil litros de chopp, estamos preparados aqui com a entrada totalmente gratuita no evento de quinta a domingo, sempre no meio-dia às 23 horas. 10 toneladas. E a comida aqui são as mais variadas, hein? Aqui a gente tem de tudo um porco, mas não só de porco vive o Festival do Torresmo. Como o teu câmera está mostrando, aqui a gente tem a costela bovina, do lado esquerdo ali a gente já tem o porco mesmo, mas aqui na mesa eu vou ter hambúrguer, eu vou ter pão de alho, vou ter lanche de porqueta, vou ter lanche de joelho, sucos, doces, churros. Eu tenho uma infinidade de pratos. E é só chegar de graça? A entrada é totalmente gratuita, só paga o que consome e além disso, à noite e no sábado e domingo eu tenho shows. Eu tenho 14 shows aí para toda a população. É só entrar no @TorresmoFest e conferir a programação Lendas do Rock. Muito bem, muito obrigado, tá, pela sua entrevista. Deixa eu chamar aqui meu cinegrafista pra gente ir bem aqui numa galera. Sabe por quê? Essa galera, ela teve o azar de ter o voo cancelado. E aí é uma família que veio do Rio Grande do Sul. Essa família, ela teve o voo cancelado por causa do frio que está acontecendo, do frio que está por lá. Rapaz, vocês tiveram a triste missão de ficar em Palmas justo no dia do Torresmo. Com certeza, a gente veio do Rio Grande do Sul, saímos dos 6, 5, 4 graus negativos para vir prestigiar a festa do Torresmo Fest em Palmas. É muito legal, muito bonito e muito bom também. Estamos aqui aproveitando e tá muito top. Valeu, bom retorno para vocês, tá bom? Boa viagem. É isso. Mais cedo eu estive por aqui também acompanhando a preparação, a muvuca, para deixar tudo organizado e receber o público nesse festival. Vamos acompanhar. Uma mexida na brasa só para garantir que a costela fique no ponto. Da montagem até a degustação, são cerca de 8 horas assando. É um preparo árduo aí, né? A gente começa uma operação ali por volta de umas 7 horas da manhã. A gente já tá aqui alimentando a máquina, acendendo a churrasqueira, preparando um torresmo de rolo, uma costela bovina de qualidade que desmancha na boca. Essa galera veio de São Paulo pro Tocantins participar da 3ª edição do festival, onde a carne de porco é protagonista. Por aqui, o carro-chefe da exposição é o torresmo de rolo, preparado com todo cuidado pelo seu Luiz. Esse barbante é para fazer o torresmo no rolo, né? Fazer o fechamento dele, fazer o enroladinho. Se não for desse jeito aí? Não vai, não fica, não tem jeito. Isso a gente corta e leva para fritadeira. Ainda vai para fritadeira. Depois a gente corta em pedacinhos. Nesta outra banca, o torresmo de rolo também dita as regras. Acende ali o torresmo de rolo na roda gigante por 5 ou 6 horas defumado. Depois vem para fritura para banho de porco para virar o torresmo. Eles tiveram a simples e brilhante ideia de colocar a carne no palito. Daí nasceu o picolé de torresmo. Esse daqui foi tirado em São Paulo e Guarulhos desde 2003, que a gente acompanha o festival, até hoje. E nossa barraca inventou o picolé de rolo, de torresmo para nossa barraca. E a ideia de botar no palito rendeu? Rendeu. A estrutura foi pensada para os visitantes terem acesso a todos os pratos comercializados aqui no evento. Na arena, nos arredores, ficam os expositores, enquanto no centro, os visitantes podem aproveitar os mais de 1000 lugares que foram colocados por aqui. Se procurar um pouco mais, vai achar o pão de alho recheado, uma novidade no evento, criada pelo Leandro. Essa ideia foi no churrasco de família, né, que a gente costumava rechear aquele pão tradicional, aquele pão de alho tradicional. Aí depois a gente foi aprimorando, né? A gente pega uma baguete e foi recheando com mais, vamos dizer assim, incorporado, né? Aí tem o recheio de churrasquinho, de coração de galinha, que é o carro-chefe da casa, que o pessoal gosta muito, coração de galinha. Tem de panceta também, né? O evento é de proteína suína, então tem o de panceta também. E uma variedade de brócolis com queijo coalho, para quem não gosta, quem é vegetariano. Então também tem o de brócolis com queijo coalho. O local escolhido foi mais uma vez o estacionamento do shopping, que fica na região norte da capital. A entrada é gratuita e por isso o local espera receber mais visitantes até domingo. Temos muito orgulho de sediar esse evento que traz bastante público, bastante família no período aí e movimenta o shopping, as lojas, praças de alimentação, todas as nossas operações.
E sabe onde mais tem arraiá aqui no nosso estado? Em Gurupi. Pois é, o Arraiá da Amizade, com muitos shows, muitas atrações. E a gente vai conversar com Débora Ciani, que vai contar tudo pra gente agora. Oi, Débora. Oi, Roger, tá todo mundo trabalhando aqui agora nesse horário de almoço, com a mão na massa, a gente pode ver ali atrás, ó. As equipes trabalhando isso aqui é o estacionamento de um shopping que fica na Avenida Goiás, que nessa época fica todo assim, olha, temático, com toda essa decoração, toda essa estrutura, com barraquinhas, com os estandes, com tudo para receber o Arraiá da Amizade, que começa hoje à noite, ontem, dia de São João. Aqui está todo mundo no clima. A gente vai só mostrar, olha, que tem palco ali, o pessoal também está trabalhando. O pessoal continua na montagem ali da estrutura de som e luz, porque tem show de Solange Almeida daqui a pouquinho, mais à noite, a partir das 7h30 da noite, no Arraiá da Amizade, este ano com muitas novidades. E aí, nesse cenário que eu mostrei agora há pouco aqui, lá no final tem as arquibancadas e tem a arena, onde os grupos de quadrilha vão se enfrentar nessa competição. E aí, para saber mais sobre essa festança da roça, que começa logo mais à noite aqui em Gurupi, o Arraiá da Amizade, a gente vai conversar com a Liliane Pagliarini, ela que é secretária de Cultura e Turismo de Gurupi, toda nessa clima de São João. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Estamos aqui na expectativa para mais tarde darmos início aí à 25ª edição do Arraiá da Amizade de Gurupi. E abrindo com Solange Almeida nessa noite de hoje, mas tem muito mais, tem companhia do Calypso. Tem companhia do Calypso amanhã, tem muita banda regional aqui de Gurupi que vai passar pelo nosso palco, tem banda de Palmas, de Araguaína, vai ter muita gente por aqui, são 20 atrações. Oxe, uma festa grande, hein, para o pessoal aproveitar esses dias de arraial. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre as competições, porque é um show à parte, a apresentação das juninas, que encanta o público que comparece ao Arraiá da Amizade, o São João de Gurupi. Isso mesmo, são 3 dias de disputa, né, na arena que vai estar acontecendo. Hoje a gente tem os destaques individuais, vamos conhecer quem é o casal de noivo, quem é o casal cangaço, quem é a rainha do Arraiá. Tem Rainha Mirim também hoje passando por aqui na disputa. Amanhã nós temos o nosso grupo de acesso que vai estar competindo e no sábado as meninas do grupo estilizado vão estar competindo, então tem muita apresentação. Ou seja, nesses 3 dias, essa festa aqui só tem, Roger, pessoal que nos acompanha, horário para começar, não tem nem para terminar, né, secretária? É isso mesmo, a partir das 19h30 nós damos início, né? Hoje tem um encontro de sanfoneiros, os sanfoneiros de Gurupi vão fazer uma belíssima apresentação no palco para fazer essa grande abertura do Arraiá da Amizade e depois nós seguimos para a arena com nossas apresentações. Ou seja, aquele forrozinho pé de serra raiz para o pessoal ficar só no para lá e para cá. Né? É isso mesmo, hoje às 19h30 tem esse forró. Vamos só falar das comidinhas típicas. Aqui tem os comerciantes, o pessoal que vai expor também. Isso mesmo, nós temos ao total 50 estandes por aqui, na praça de alimentação, com comida típica, com as nossas comidas que vão fazer aí e sustentar o pessoal esses dias. Aproveitar que tem que ter energia, né, secretária? Tem que ter energia, porque são 3 dias de festa, 3 dias para comemorar. É forró, é arrasta-pé, é junina, tudo de bom por aqui, Roger. Muito legal, obrigado, Débora, pelas informações, show de bola, né? Olha só, gente, o governo do estado decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira por causa do jogo da Seleção Brasileira, que você vai acompanhar aqui na tela da TV Anhanguera a partir das 2h da tarde, viu? Então, a seleção deve enfrentar o segundo colocado do grupo F, que vai ser definido hoje às 8h da noite. Apesar dessa folga para os servidores, os serviços essenciais de cada cidade devem seguir funcionando normalmente. Por falar em Copa, sejam brasileiros sonhando com o Hexa ou estrangeiros divididos entre torcer pelo Brasil ou pela seleção do seu país, a Copa está mexendo com todo mundo, né? A paixão pelo futebol que tem transformado essa competição numa coleção, viu, de boas memórias. Para alguns torcedores, a Copa do Mundo dura muito mais do que os 90 minutos de cada partida. Ela está nos álbuns de figurinhas, nos livros, nas coleções e nas histórias que atravessam gerações. A Copa sempre tem um roteiro imprevisível, sempre tem uma reviravolta. Muitas vezes, times que não são tão fortes ou tão reconhecidos no cenário mundial, chegam nas fases mais decisivas, tirando times que são importantes, a Copa sempre tem isso. Então, para quem gosta de futebol, quem acompanha, é se preparar para histórias de arrepiar. Então, a Copa é uma celebração
do futebol. Benjamin, você sabia que Pelé e Garrincha jogando juntos, eles nunca perderam um jogo? E essa paixão encontrou continuidade dentro de casa. O Benjamin é uma criança autista fascinada pela história das Copas do Mundo. Entre resultados, jogadores e curiosidades de diferentes edições do torneio, ele demonstra que o amor pelo futebol também pode ser compartilhado entre pai e filho. Acompanhar a primeira Copa que eu acompanho com meu filho, ela tem um sentimento assim, muito mais especial. Eu gosto muito de Brasil de mais 5 Copas. E agora, nessa Copa, para quem que vai sua torcida? Eu quero saber. Rumo ao Hexa. E se na família Barros a torcida é uma tradição, pelas ruas de Palmas não faltam brasileiros confiantes no desempenho da seleção. Mesmo reconhecendo a força dos adversários, a esperança de ver o Brasil levantar mais uma taça continua viva. Olha, esse ano a gente torce muito para que o Brasil chegue lá, que o Brasil enquadre, mas a gente também tem que ser realista. Existem candidatos mais fortes. Por exemplo, eu acredito muito que na Espanha, na Inglaterra ou até mesmo os Los Hermanos aí do lado, a Argentina, né? Mas a Copa também aproxima culturas. Em Palmas, estrangeiros acompanham a competição divididos entre as raízes do país de origem e o carinho que construíram pelo Brasil. De facto, a minha nacionalidade, ou seja, o meu país específico, não foi convocado, mas assim eu sinto uma honra e a satisfação de sentir que outros países que fazem parte do nosso continente têm mostrado muito trabalho, têm mostrado muita força, têm mostrado dando o seu melhor todos os dias, mas eu abraço muito o Brasil. Há quem mantenha a fidelidade à seleção de origem, mesmo depois de décadas vivendo no Tocantins. É o caso do Arnold, que acompanha os jogos da Alemanha, sem deixar de torcer pelo Brasil quando a seleção brasileira entra em campo. Eu não posso negar, não. Eu vou para a Alemanha mesmo, mas quando o Brasil joga, eu torço para o Brasil. Em um cenário de desclassificação da Alemanha, para quem vai a torcida? Se é desclassificação da Alemanha, eu vou torcer para o Brasil. Já para o inglês Martin, essa é a terceira Copa vivida em terras brasileiras. Casado com uma brasileira e dono de uma escola em Palmas, ele acompanhava uma das partidas após as aulas quando a nossa equipe chegou. E parece que a presença das câmeras trouxe sorte. Enquanto a reportagem era gravada, não faltaram gols para animar a torcida. Eu acho que passei uns 3 copos aqui, que a expectativa não é tão grande quanto quando era criança. Né? Quando era criança era meu sonho passar uma Copa no Brasil. Eu fiquei apaixonado com a seleção brasileira nos anos 80 e desde então tive um sonho para conhecer o Brasil durante a Copa. Agora não sei se o Brasil joga contra a Inglaterra na final, vai ser mais... Coração dividido. Mas acho que tem que ir para a Inglaterra, né? Mais discreto nas comemorações, Martin admite que existe algo em comum entre torcedores de qualquer nacionalidade quando a bola rola. É difícil ficar indiferente. E é justamente essa capacidade de unir histórias tão diferentes que faz da Copa do Mundo um evento único. Eu gosto de assistir futebol bonito. Se um time joga bem, talvez tenha um time africano que joga muito bonito, eu gosto. Eu falo, não sou brasileiro, mas eu já sou tocantinense. Vai Brasil, né? Porque agora a gente está continuando torcendo pela nossa seleção, que parece que engatou, hein? Seguinte, estamos terminando por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã. Lembrando para você, hoje não será exibido o J2 para você acompanhar a Copa do Mundo aqui na tela da TV Anhanguera, tá? Beijo, tchau para você, a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo bate-canal. Fui! Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento: Mercadão das Máquinas em Palmas. Tudo em máquinas de costura e bordado.
Globo Esporte. Oferecimento Meure Atacarejo, maior e único atacarejo de construção e eletrodomésticos do Tocantins. E Pronto Fibra, internet definitiva, preferida de Palmas e maior do Tocantins. Peça agora. Vini, só uma perguntinha. Botou todo mundo pra bailar, só isso? Sempre.